Olá, professor Rodrigo de História. Estou postando esse vídeo para falar um pouco sobre a atividade da semana, que vai dar entrada ao recorte histórico da pré-história e, mais especificamente, a origem do ser humano. E aí eu estou enviando esse texto que ele vai falar onde surgiu a raça humana, né? E como eles chegaram a essa conclusão, né? No caso, o ser humano ele surgiu na África e a conclusão dos cientistas para essa tese é de que foi lá que foi encontrado os fósseis humanos mais antigos do mundo. Então, assim, da África, o ser humano se espalhou pelo mundo, da África para a Europa, a Ásia, até chegar nas Américas. E para explicar isso de forma científica, eles se baseiam nesses vestígios arqueológicos, né, que são esses fósseis, restos de ossos e até mesmo da organização desses seres humanos, deixando fósseis de instrumentos de caça, de coleta, enfim. Então, assim, antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, é bom que se saiba que, assim, na escola, como ensino laico, a gente se baseia pela ciência, mas tem a teoria também, a teoria cristã, judaico-cristã, que acredita que a origem do ser humano é a partir de Adão e Eva, e então que o mundo teria por volta de 5.000 anos. Mas, segundo a ciência, que aí é a teoria evolucionista baseada em Charles Darwin, já fala que o ser humano ele é um ser que se adaptou ao meio e foi se modificando. É por isso que falam assim, mas o homem veio do macaco. Não é bem isso não é isso a verdade. O homem não veio do macaco. O macaco e o homem, eles têm ancestrais em comum. Então, assim, existiu várias raças de seres humanos, digamos assim. Começou com o Australopithecus, que eram, aí sim, parece um macaco, mas eram a primeira vez que um animal andava sobre duas patas. Ele já tinha um cérebro mais desenvolvido que os outros animais. Só que essa espécie, ela foi se modificando ao longo de milhões de anos, e aí surgiram as primeiras raças Homo, né? A Homo habilis, Homo erectus, e cada vez mais foi se parecendo com o ser humano de hoje em dia, até surgir a raça Homo sapiens sapiens, que é a nossa. Junto com a nossa viveu uma outra raça, que é o homem de Neandertal, que foi contemporânea à nossa por um espaço de tempo curto e que entrou em extinção. A nossa espécie se adaptou melhor ao meio ambiente e sobreviveu. Essa é base da teoria evolucionista. Sobrevive não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta ao meio. E o ser humano, com o uso do polegar opositor, ele tem a função de pinça. Isso nenhum outro animal tem. Por isso que falam que o ser humano veio do macaco, porque o macaco ele tem o polegar opositor. O polegar opositor ele possibilitou que o homem fabricasse suas próprias ferramentas, que ele desenvolvesse um tipo de comunicação que não era a escrita, mas sim aquelas pinturas nas paredes das cavernas, as pinturas rupestres. E com o advento da descoberta do fogo, ele também passou a usar o fogo para afastar os animais que atacavam eles, a cozinhar seus alimentos e, de certa forma, viver melhor. Então, possibilitou que o polegar opositor, a fabricação de armas,
a arma mais revolucionária, por exemplo, seria o arco e flecha, que você não tem que ficar próximo a um animal grande e sofrer o risco de ser atacado. Você, a uma certa distância, pode abater esse animal, consumir a carne dele e consumir de forma cozida, porque eles já descobriram, dominavam o fogo, e aí passaram a se alimentar melhor. O cérebro se desenvolveu com essa proteína, com mais proteína, e o corpo foi modificando, foi perdendo tamanho em mandíbula, né? Foi diminuindo, os dentes foram ficando menores, porque agora já tinha uma facilidade, pois o alimento cozido ele ficava mais macio, você não precisava rasgar uma carne crua com os dentes. Então o corpo do ser humano foi mudando e foi se adaptando a esses milhares de anos. Essa atividade, vou deixar com um texto, aí vocês façam a atividade e postam por e-mail, beleza? De preferência para o meu e-mail. E qualquer dúvida também manda para o meu e-mail, me chama no e-mail que eu respondo. Se for possível, eu gravo mais alguma coisa. Se tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, eu gravo mais alguma coisa e posto aqui no Classroom, beleza? Até mais.